Olá, meu nome é Fábio Com e eu sou coordenador adjunto de Ciências Exatas e Engenharias da FAPESP. Eu vou falar para vocês sobre a chamada Pesquisa Estratégica sobre a Internet, que foi lançada recentemente pela FAPESP, em parceria com MCTI, MCOM e CGI.br, o Comitê Gestor da Internet do Brasil. A chamada está disponível no endereço fapesp.br/15733. Eu vou responder para vocês as seguintes perguntas: quem pode submeter? Como deve ser a equipe de uma proposta? Quais tópicos se enquadram na chamada? Como deve ser uma proposta? Quais itens são financiáveis e não são financiáveis? Quais as novidades da chamada deste ano? Se vocês tiverem outras dúvidas, depois de ver esse vídeo inteiro e ler as normas da chamada, pode enviar a sua pergunta para este endereço. A FAPESP vem investindo em pesquisa científica e tecnológica em todas as áreas do conhecimento há 60 anos. A FAPESP financia projetos em ciências humanas, biológicas, médicas, ciências exatas, literatura, artes, em todas as áreas do conhecimento, sempre buscando pesquisa de alto nível. Muitas vezes essa pesquisa leva à transferência de conhecimento para a sociedade por meio de transferência para governos ou startups e empresas. E muitas startups, inclusive, foram criadas e desenvolvidas com o apoio da FAPESP. A gente gosta também de incentivar que o resultado da pesquisa produzida por projetos financiados pela FAPESP sejam disseminados para toda a sociedade, por exemplo, por meio da grande imprensa. Então, a gente costumeiramente vê matérias na mídia nacional e também internacional sobre resultados de pesquisa financiados pela FAPESP, e a gente espera que a pesquisa que você vai desenvolver com um projeto desta chamada também vai fazer parte aí da mídia nacional e internacional. Então, o presente convênio entre FAPESP, MCTI e IMC diz que, considerando a importância da internet para o progresso da ciência e da tecnologia e a existência de recursos recolhidos pela FAPESP durante o período que a Fundação realizou o registro de domínios da internet no Brasil, que esses recursos recolhidos que se originaram tanto no estado de São Paulo quanto em outros estados brasileiros sejam aplicados em pesquisa tanto em São Paulo quanto em outros estados brasileiros. Então, o convênio tem como objetivo estimular, selecionar e apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica que podem ser submetidos por pesquisadores de instituições de ensino superior ou instituições de pesquisa de todo o Brasil. E o projeto pode ser sediado em todo o Brasil e todas as áreas do conhecimento podem submeter. Né? As propostas financiadas em chamadas anteriores estão disponíveis aqui na biblioteca virtual da FAPESP. Eu vou abrir aqui o sistema rapidinho para mostrar para vocês que a gente tem já 322 bolsas e auxílios financiadas dentro deste convênio. Tá? Atualmente, na data de hoje, temos 74 pesquisas científicas em andamento e a gente vê que elas estão espalhadas por todo o território nacional, né? Então, a maioria dos estados brasileiros já possuem projetos dentro deste convênio. E também a gente vê aqui nessa linha azul que o número de projetos financiados tem crescido nos últimos tempos e a gente espera que continue crescendo. Então, em outubro, a gente teve 72 projetos vigentes, a gente espera que vocês submetam novos bons projetos para que a gente consiga crescer ainda mais o número de projetos financiados. Quais áreas estão abertas nessa chamada, tá? Você entrando aqui na chamada, você vê o anexo 1 e as áreas os temas que fazem parte da chamada, né? Então, primeiro tema, tecnologias viabilizadoras da internet. Isso inclui tudo que faz parte da infraestrutura básica da internet, desde arquiteturas e protocolos inovadores para a internet, redes óticas, tráfego multimídia, redes sensores sem fios, redes móveis, internet das coisas, computação em nuvem, névoa e borda, tá? Então, todo tipo de tecnologia e ciência necessária aí para a implementação da internet em si. Depois, aplicações avançadas da internet, envolvendo computação de alto desempenho, inteligência artificial, blockchain, criptomoedas, IoT para agricultura,
indústria 4.0, teleatendimento em saúde e assim por diante, né? Em seguida, aspectos mais de ciências humanas, como comunicação digital, análise e experimentos de plataformas de interação, netnografia, pesquisas qualitativas das redes, educação utilizando a internet, cidadania em rede, redes sociais, privacidade, anonimato, governança participativa, um item muito importante que é combate a notícias falsas e desinformação nas redes, né? Então, tudo isso aqui está aberto para pesquisas mais nas áreas de ciências humanas. Daí a gente tem a questão das políticas públicas relacionadas à internet. Então, a neutralidade da rede, governos em rede, LGPD, democracia na rede, transparência no acesso à informação, tá? Então, tem aspectos aqui tanto de humanos quanto de direito, né, relacionados à legislação e políticas públicas da internet. Daí a gente tem a questão da ciência aberta, software livre, dados abertos, então, boas práticas de desenvolvimento de software livre, economia das redes de compartilhamento, licenciamento e propriedade intelectual. Tá? E daí, finalmente, a gente tem aplicações sociais da tecnologia da informação e da comunicação. Então, internet aplicada à educação, esporte, meio ambiente, sustentabilidade, governança pública, arranjos produtivos locais, cidades inteligentes, saúde, telemedicina, tudo isso aqui se encaixa dentro dessa chamada para apoio à pesquisa na internet. Nós temos aqui 3 linhas de fomento dentro dessa chamada, que são essas aqui. O auxílio regular, que é um auxílio onde você tem um pesquisador responsável, que é um coordenador do projeto, um auxílio de menor porte, até R$ 300.000 em 2 anos. Depois você tem um projeto temático, que é um grande projeto com vários pesquisadores, até 4 milhões em 5 anos. E, finalmente, tem o jovem pesquisador, que são projetos para um pesquisador que recebeu seu doutorado há pouco tempo, que pode ou não estar contratado numa instituição de ensino e pesquisa, e é até R$ 1 milhão em 5 anos. Tá? Você pode propor uma nova projeto dentro de uma dessas 3 linhas, ou se você teve uma proposta recusada numa chamada anterior, você pode entrar com pedido de reconsideração agora. E também, se por algum motivo sua proposta não é aprovada nesta chamada, você vai receber pareceres detalhando especificamente cada ponto que foi criticado na sua chamada da sua proposta, de forma que você possa melhorar o projeto e submeter um pedido de reconsideração, neste caso até setembro de 2023. Tá? Então, vamos falar em mais detalhes de cada uma das modalidades. Tá? Primeiro, o auxílio regular. Então, a ideia é um projeto individual de um único pesquisador. Eventualmente, pode ter outros pesquisadores associados, mas é um pesquisador que vai coordenar aquele projeto, que vai orientar todos os bolsistas do projeto. Tá? E é R$ 300.000 em 2 anos. E o pesquisador responsável precisa ter doutorado, precisa ter uma boa produção científica recente na área do projeto, então nos últimos 3, 4 anos. Ele precisa ter experiência internacional após o doutorado. Então, por exemplo, um estágio de pesquisa no exterior que ele fez após o seu doutorado, ou caso ele não tenha esse estágio de pesquisa no exterior, se ele tiver um protagonismo numa colaboração internacional com pesquisadores de alto nível no exterior e que tenha produzido resultados, artigos científicos, por exemplo, daí também isso vale como experiência internacional. Note que em ambos os casos é fundamental que a súmula curricular que vai ser apresentada junto com o projeto tem que explicitar lá no final evidências dessa experiência científica internacional, ok? Fundamental explicitar na súmula curricular. Quais são os itens financiáveis? Então, materiais permanentes, por exemplo, notebook, um servidor, um switch, no caso de pesquisa relacionada a redes, pode ser tanto nacional ou importado. Né? Material de consumo, por exemplo, se você vai construir um equipamento de IoT, os componentes de hardware que vão fazer parte desse equipamento é material de consumo. Você pode ter diárias e passagens, desde que seja para pesquisa de campo. Então, por exemplo, se é
você vai precisar fazer um test bed de uma rede que vai coletar dados de uma floresta, você pode viajar para essa floresta para fazer a implantação desse test bed, então essa pesquisa de campo pode colocar diárias e passagens para isso. Ou então visitas de trabalho, tá? Tanto o pesquisador responsável pode ir para o exterior, por exemplo, ou para um centro de primeira linha no Brasil, viajar para passar um período de 15, 30 dias, e daí pode financiar isso, quanto trazer, por exemplo, um pesquisador de alto nível do exterior para passar 15, 30 dias na sua instituição fazendo pesquisa científica em conjunto com você. Nesse caso dessas visitas de trabalho, é fundamental ter um plano de trabalho, uma página suficiente, mas detalhando o que vai ser feito naqueles 30 dias, por exemplo, e um currículo vitae do pesquisador no exterior, se você for trazer alguém do exterior, e se você for visitar alguém no exterior, um currículo resumido desse pesquisador. Você pode incluir também serviços de terceiros, aí inclui licenças de software, tempo de nuvem, serviços especializados eventuais de curta duração e bolsas de treinamento técnico, que eu vou falar mais a seguir. Note que o sistema da FAPESP, o SAGE, inclui automaticamente no orçamento benefícios complementares, aqui R$ 16.000 por ano. Então, se for um projeto de 2 anos, vai incluir automaticamente R$ 32.000, que é para custear viagens para apresentação de trabalhos em congressos e também estágios de pesquisa de curta duração. Além disso, o sistema vai incluir 15% para reserva técnica, que são os recursos de uso bastante flexível, e a norma que descreve como pode ser usado esses recursos estão aqui em fapes.br/RT. E a reserva técnica institucional, que é 10% do orçamento para a instituição sede do projeto. As bolsas de treinamento técnico, primeira coisa é não confundir elas com bolsas de pós-graduação, mestrado, doutorado. Não são bolsas de pós-graduação, são bolsas para apoio ao projeto de pesquisa, semelhante a um array nos Estados Unidos ou DTI do CNPq, tá? Elas têm 6 níveis de TT1 até TT5 e podem ser em qualquer área do conhecimento. O supervisor é sempre o pesquisador responsável, então espera-se que o bolsista de treinamento técnico vai residir na mesma cidade, vai trabalhar na mesma instituição do pesquisador responsável. A dedicação esperada é 40 horas semanais, embora pode ser uma dedicação menor, mas daí o valor da bolsa vai ser proporcional. Então, se for uma dedicação de 30 horas semanais, a bolsa vai ser 3/4 do valor total. Há critérios rígidos para a implementação dessas bolsas que estão descritos aqui em fapes.br/TT, inclusive os requisitos de cada um dos 6 níveis da bolsa. Por exemplo, a bolsa TT5, que é uma bolsa num excelente valor, quase R$ 8.500, livre de imposto, ela exige ou 5 anos de experiência profissional após a graduação, ou em pesquisa após a graduação, ou doutorado. Então, depois que o seu projeto tiver em execução e você for implantar a bolsa, você vai precisar apresentar uma documentação mostrando que o candidato ou tem doutorado, ou ele tem 5 anos de experiência profissional em pesquisa após a graduação, e você vai ter que apresentar as evidências desses 5 anos de experiência após a graduação. É necessário incluir na proposta um plano de atividades para cada bolsa solicitada. No SAGE você pode baixar o modelo desse plano de atividades, ou tem aqui nesse endereço TT também tem um modelo, e você vai preencher ali um modelo, o detalhamento do que o bolsista vai fazer. Se você pedir várias bolsas, não pode haver sobreposição de tarefa entre as várias bolsas. E se você submete 3 ou mais bolsas, eu recomendo que tenha uma folha de rosto explicando como essas várias bolsas vão se interagir e trabalhar em conjunto. Vamos falar agora do projeto temático, que é esse projeto de maior porte, de até R$ 4 milhões em 5 anos. E aqui você vai ter um grupo de pesquisadores principais. Tem o pesquisador responsável, que é o coordenador do projeto, e um conjunto de pesquisadores principais. Tá? Todos esses têm requisitos ali rígidos, que eu vou explicar, mas você pode ter pesquisadores associados, que daí não precisam cumprir esses requisitos, mas também podem fazer uso dos recursos e podem colaborar com o projeto. Para o pesquisador responsável, para esses pesquisadores principais, ele precisa apresentar uma excelente produção científica recente na área do projeto, tem que ter capacidade de liderança em pesquisa demonstrada, tem que ter concluído obrigatoriamente alguns mestrados e alguns doutorados, e, de preferência também, se possível, alguns pós-doutorados com resultados, com publicações em veículos de primeira linha, por exemplo. E ele tem que ter uma significativa experiência internacional após o doutorado. Ou
e, melhor E do que eu, significativo intercâmbio internacional com grupos de excelência, porque a gente quer que um temático gere resultados científicos de alto impacto internacional. Tudo isso tem que estar evidenciado na súmula curricular, que é o que a assessoria da FAPESP vai utilizar para verificar se esses itens são satisfeitos. Tá? Quais são os itens financiáveis em um temático? Tudo aquilo que pode financiar no APR, que eu falei agora há pouco, mas além daquilo, você pode incluir também bolsas de iniciação científica, que eu recomendo fortemente que seja incluído, porque são bolsas excelentes aí, com um valor muito bom e também que permite a possibilidade de estágio no exterior e é uma forma da gente formar as novas gerações de cientistas. E a bolsa de PD, que também é uma bolsa excelente, num valor muito bom, que eu também recomendo que seja incluído, além de bolsas de doutorado direto e bolsas de jornalismo científico para ajudar na divulgação científica do projeto, tá? Essas bolsas só podem ser orientadas pelo PR ou pelos PPs, tá? Então, portanto, se você tem um temático que tem várias instituições, é bom você ter pelo menos um PP em cada instituição, de forma que você pode ter bolsistas nas várias instituições. Se você tiver uma instituição que só tem um PA, de uma cidade é, distante dos outros centros do projeto, você não vai poder ter bolsistas TT, nem bolsistas IC e PD pagos pela FAPESP naquele projeto. Além disso, o SAG inclui automaticamente R$ 24.000 por ano para cada um dos PRs e PPs, então acaba sendo uma boa quantidade de recursos para apresentação em congressos e estágios de curta duração que podem ser utilizados ali por todos os PRs e PPs e, em casos excepcionais, pode ser também repassado para outros membros do projeto. Além disso, 20% de reserva técnica do projeto, que é aqueles recursos que você tem bastante flexibilidade para usar, seguindo as normas da FAPESP, e 20% para reserva técnica institucional. Esse é um recurso que é reservado para a instituição sede do pesquisador responsável, para oferecer uma infraestrutura básica, por exemplo, reformas de laboratórios, ar-condicionados para os laboratórios de pesquisa ou sala de servidores, infraestrutura de energia elétrica e rede computacional, equipamentos de rede de alto desempenho que podem ser investidos não só nesse projeto temático, mas em outros projetos da instituição. Já, finalmente, a terceira linha é o JP, Jovem Pesquisador, até R$ 200.000 por ano, de 3 a 5 anos. Eu sempre recomendo o tempo mais longo, que permite você ir mais a fundo na sua pesquisa. Então, se for 5 anos, até R$ 1 milhão. E os requisitos do JP? Ele precisa ter doutorado há não muito tempo e uma excelente produção científica recente na área do projeto. Ele precisa ter 2 anos de experiência internacionais após o doutorado, então trabalhou num laboratório de pesquisa fora do Brasil após o seu doutorado, ou, em casos excepcionais, aceita-se até 1 ano, tá? Mas nunca menos do que 12 meses de experiência no exterior. E o objetivo aqui é nuclear um grupo de pesquisa num centro emergente. Então, se você tem um centro de pesquisa que ainda não é um grande centro, um grande líder daquela área, você pode utilizar os recursos de uma bolsa de JP para atrair um novo pesquisador para alavancar aquele centro de pesquisa. Ou se já é um grande centro de pesquisa, já é um centro estabelecido, você pode usar a bolsa JP para instalar uma nova área de pesquisa, uma nova linha de pesquisa que aquele centro ainda não tem, e você vai incluir uma nova, incorporar o centro, expandindo o centro por meio desse projeto JP. Tá? O JP é um excelente mecanismo para atrair, por exemplo, pesquisadores que estão no exterior, para você trazê-los de volta para o Brasil. O que você pode financiar? Tudo que é financiado no temático, menos a bolsa de pós-doutorado, mas pode financiar também bolsas de mestrado. E caso esse jovem pesquisador não tenha ainda vínculo empregatício, não tenha um salário da instituição sede, a FAPESP vai pagar algo equivalente a uma bolsa aí muito boa para esse jovem pesquisador por até 2 anos inicialmente, e depois pode ser renovado por mais 2 anos, dependendo do desempenho do projeto. Tá? Então, a FAPESP pagaria ali um valor quase equivalente ao salário por até 4 anos. Espera-se que nesse tempo a instituição vai contratar aquele pesquisador. Tá? É incluído automaticamente no orçamento R$ 24.000 por ano para apresentação de trabalhos em congressos e estágios de curta duração, 15% de reserva técnica e 10% de reserva técnica institucional.
Tá? Itens que você não deve incluir no orçamento em nenhuma das 3 linhas de fomento, tá? Você não deve introduzir viagens para apresentação de trabalhos em congresso, porque o BC é exatamente para isso. Tá? Você não deve incluir a taxa de publicação de artigos, você deve usar a reserva técnica para isso. E note aqui que a FAPESP, mesmo usando a reserva técnica, espera que você não use para periódicos que não tenham ali um processo rigoroso de seleção e um processo editorial de alto nível, né? A gente vê agora muitos periódicos que cobram uma taxa de publicação e tem um processo ali de seleção de artigos muito superficial, muito pouco rigoroso. Em poucos dias, em 2 semanas, o artigo já é aceito e já é publicado em 3 semanas. Isso normalmente não é um bom sinal, tá? Então, a FAPESP recomenda que você use editoras ali com uma grande tradição e respeitáveis, que você use periódicos de sociedades científicas respeitadas, tá? Outra coisa, você não deve incluir no orçamento, na parte principal, toner, papel, material de escritório, porque isso você vai usar a reserva técnica. E você não pode incluir mesa, cadeira, armário, móveis, porque isso nem a reserva técnica permite. Você tem que usar, isso é contrapartida da instituição para comprar sua mesa, sua cadeira, né? Ar-condicionado para um laboratório de pesquisa, aí pode se utilizar ou uma contrapartida da instituição ou a reserva técnica, de preferência, a reserva técnica institucional. Serviços administrativos, de forma nenhuma, a FAPESP pode financiar, tá? Isso tem que ser contrapartida da instituição obrigatoriamente. E coisas tipo alimentação em hotel, você não vai colocar como item, você pode colocar diárias, tá? Seguindo a tabela da FAPESP de diárias, ok? Agora, você vai preparar o projeto. O que é uma excelente proposta de pesquisa aí que vai ser aprovada pela FAPESP? Primeira coisa, o projeto de pesquisa é o item mais importante na análise, tá? Então, no seu projeto de pesquisa, você tem que definir claramente quais são os objetivos, por exemplo, identificando quais são as questões de pesquisa que serão respondidas por meio da execução do seu projeto. Em particular, você precisa definir claramente a metodologia científica que será utilizada, quais serão os passos, quais serão o embasamento, a fundamentação científica teórica que será utilizada pelo seu projeto, tá? E descrever quais são os resultados esperados. Você vai criar um novo método, uma nova ferramenta, um novo processo, um novo protocolo, tá? Então, explique claramente o que se espera que vai ser produzido a partir daquele processo. Cada ente do orçamento precisa ter uma justificativa científica, tá? Então, a FAPESP não quer que você economize no orçamento, a gente quer um orçamento robusto, que pode ir até o limite ali permitido pela chamada. Mas cada item tem que ter uma justificativa científica para ele estar lá. A gente quer investir bastante, mas desde que o objetivo seja produzir resultados científicos de alto nível, tá? Se tiver um computador lá de 100 mil reais e a justificativa é porque eu preciso fazer computação, é uma justificativa não suficiente, tá? Se é um equipamento de 100 mil reais, é um equipamento muito caro, só vai ser dado se tiver um bom motivo científico, e se tiver um bom motivo científico, vai ser dado, ok? Você precisa pensar muito bem se a sua equipe na equipe e o papel de cada membro. Então, se é um projeto interdisciplinar que exige várias habilidades, você precisa ter membros da equipe que são bons naquelas várias habilidades. Você precisa de uma equipe completa para executar aquele projeto, tá? Então, você não pode ter um projeto interdisciplinar que uma das áreas interdisciplinares não está representada na equipe. Se qualquer um desses itens estiver vago ou apenas esboçado, o projeto poderá não ser aprovado, tá? Além disso, a gente espera que os projetos sejam ousados e competitivos internacionalmente, tá? Então, a gente quer contribuições originais significativas, que vão levar ali a publicações em artigos e congressos rigorosos, com alta seletividade, ou um processo sério, né? E além de artigos, em muitos casos é bastante bem-vindo a produção de software que possa ser reutilizado por outros pesquisadores, ou a disponibilização de datasets, dados abertos, que possam ser reutilizados por outros pesquisadores, também é muito bem-vindo, tá? Novidades da chamada deste ano. Há 2 novidades bem interessantes. A primeira é que os pesquisadores podem utilizar recursos para apoio à produção de software robusto e sustentável. Então, o item 6.6 da chamada diz que, além das bolsas TT, que podem ser utilizadas para a produção
de software robusto, ou seja, para garantir a qualidade do software e a longevidade do software que é produzido pelo projeto, você pode alocar até 10% do orçamento em serviços de terceiros. Então, por exemplo, um projeto temático de 4 milhões pode até colocar R$ 400 mil para contratação de pequenas empresas, por exemplo, para garantir a qualidade do software, que você tenha uma boa bateria de testes automatizados, que a arquitetura do software está bem pensada, que você tenha uma boa documentação para a instalação e execução do software pelos seus usuários, que você tenha uma boa documentação sobre a arquitetura interna do software e os princípios de desenvolvimento de forma que outros desenvolvedores possam estender o seu software e fazer outras pesquisas, ou de forma que um governo possa adotar o seu software, por exemplo, ou que uma startup possa continuar a pesquisa dela a partir do seu software, tá? Daí, neste caso, se você for usar esses 10% de recursos, você precisa submeter obrigatoriamente um plano de gestão de software que você vai elencar ali como o software vai ser desenvolvido, a metodologia de desenvolvimento e como ele vai ser, a longo prazo, se tornar sustentável. Tem um modelo para esse plano de gestão do software que você pode baixar no Sage e preencher, tá? Então, recomendo fortemente para quem produzir software que busque produzir esse software robusto e sustentável e pode pedir recursos para isso, tá? E outro item, que é o 6.7, fala sobre apoio a atividades de divulgação científica. Então, até 5% do orçamento pode ser utilizado, por exemplo, para organizar oficinas com alunos do ensino básico, ensino médio, para você expor esses alunos à ciência e aos resultados produzidos pelo seu projeto, de forma a fomentar o pensamento científico nas novas gerações, para incentivar que as pessoas prestem o vestibular, entrem na universidade para seguir uma carreira científica também. Ou você pode organizar palestras, um workshop para legisladores e elaboradores de políticas públicas, ou você pode fazer material impresso ou online de divulgação científica, por exemplo, um portal específico de divulgação científica para o grande público, para ser utilizado por professores do ensino médio, coisas do gênero, ok? Caso você tenha essa proposta aí excelente submetida, analisada pela FAPESP e aprovada, você vai assinar o termo de outorga e daí você vai ter algumas responsabilidades. A primeira é estar ciente e respeitar o Código de Boas Práticas Científicas da FAPESP, que está disponível no endereço fapesp.br/boas práticas. Também é esperado que você vai zelar pela adequada gestão dos recursos financeiros do projeto, então você vai ter que fazer uma prestação de contas anual e você precisa seguir as normas da FAPESP para a contratação dos serviços e a compra de equipamentos. Você vai também precisar gerir os dados científicos produzidos durante a execução do projeto e, para tanto, você vai ter que apresentar um plano de gestão de dados e você vai ter que seguir a política de acesso aberto da FAPESP às publicações. Então, as publicações vão ter que estar disponíveis em acesso aberto no site da editora, ou, se caso não esteja, que estejam disponíveis no repositório institucional no máximo 12 meses após a publicação do artigo. Em particular, a maioria das revistas científicas hoje em dia permitem que você mantenha disponível no seu website pessoal, no mesmo dia da aceitação do artigo, já permite que a versão que você formatou e que foi aceita do artigo já esteja disponível. Então, eu recomendo que já, assim que o artigo é aceito, você já disponibiliza ele nessa versão que é permitida pela revista, tá? E, finalmente, você deve incluir o número do processo nos agradecimentos, nos artigos publicados e também nas teses e dissertações. É importante incluir esse número do processo no agradecimento, a FAPESP, porque a FAPESP automaticamente percorre as bases de dados e monta a página do projeto com as publicações associadas, já monta isso de forma automática, ok? Caso você submeta o projeto e o projeto não seja aprovado, você vai receber pareceres detalhando por que o projeto não foi aprovado. E daí você pode entrar com pedido de reconsideração, tá? Tanto os da chamada anterior podem entrar com pedido de reconsideração, quanto que, se você submeter agora e for denegado, você pode submeter em setembro esse pedido de reconsideração. E daí você tem que apresentar um novo projeto de pesquisa reformulado, melhorado, que resolve as críticas. Eventualmente, se for necessário, uma nova equipe melhorada, um novo orçamento reformulado, e daí você vai responder no formulário de solicitação de reconsideração, ponto a ponto, as críticas que foram levantadas pela assessoria. Isso vai ser avaliado e, se a assessoria
considera que você respondeu bem, você vai ter o projeto aprovado, ok? Então, os próximos passos, recomendo que você monte uma boa equipe completa, leia as normas da modalidade com atenção, elabore um excelente projeto com objetivos ambiciosos, metodologia científica adequada e bem descrita, um orçamento apropriado e bem justificado, e que crie já essa proposta no sistema SAGE. Não deixa para o final do prazo para criar a proposta no SAGE. Cria já, porque assim você já vê todos os documentos que vão ser necessários, tá? O prazo final para submissão é 31 de janeiro de 2023, mas eu recomendo que você submeta uma semana antes. Assim, quando você submeter, se você percebe que faltou algum documento, o AFAPESP detecta que faltou algum documento, dá tempo ainda de consertar. Se você deixa para a véspera do prazo limite, aí não vai mais dar tempo de consertar algum errinho. Então é isso. Dê uma olhada aqui nos projetos aprovados na chamada anterior e leia com atenção o texto completo desta chamada. Boa elaboração de proposta, esperamos receber a sua proposta.